Bem, vou resolver neste vídeo a linha B. A expressão que vinha da linha anterior é a seguinte: A igual a menos seno de x menos a tangente de x. Esta questão consiste no seguinte: determina o valor numérico, agora vamos ter que determinar o valor numérico da expressão, sabendo que o seno de x é igual a menos 3 quintos e que x varia então de π sobre 2 até 3π sobre 2. Bem, para fazermos o cálculo do valor numérico da expressão, já temos o valor do seno, não é? Vamos precisar de encontrar não, ele já está. Não é? Este valor do seno de x é dado então aqui no exercício. O que temos que determinar é exatamente o valor da tangente. Bem, para determinarmos o valor da tangente, é assim, existe uma fórmula que deriva da fórmula fundamental da trigonometria, do seno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, que relaciona a tangente com o seno. Mas vocês não abordaram essa variação, vocês apenas abordaram a variação que relaciona a tangente com o cosseno. Sendo assim, né, então vou evitar esse caminho direto e vou fazer como penso que vocês terão de fazer na vossa escola. Né? Então, eu sei que a tangente de um ângulo x, isto é exatamente igual ao seno de x a dividir pelo cosseno de x. O seno de x é dado aqui no exercício. No fundo, o que eu tenho que determinar é o cosseno de x, para depois voltar aqui a esta fórmula da tangente. Então, se eu tenho o seno, como é que eu vou determinar o cosseno? Através da fórmula fundamental da trigonometria, que me diz exatamente isto. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isto é exatamente igual a 1. Isto é a fórmula fundamental da trigonometria. Bem, se eu quero saber o cosseno, eu posso dizer que isto é equivalente a ter o cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. O que eu fiz foi passar o seno ao quadrado de x para o segundo membro. Né? Se aqui é positivo, muda de sinal. Bem, então sei que o seno é menos 3 quintos. Então isto será equivalente a eu ter que o cosseno ao quadrado de x é exatamente igual a 1 menos, e depois tenho menos 3 quintos ao quadrado. Esse sinal negativo não vai influenciar por causa do quadrado, transformará então esta fração em uma fração positiva. Vou então já fazer aqui a redução ao mesmo denominador, que será então 25, né? Porque 5 vai estar ao quadrado, o que dá 25. Vou multiplicar então esta fração para fazer a redução ao mesmo denominador por 25. Bem, ficarei então aqui com uma situação equivalente a esta. O cosseno ao quadrado de x é igual a 25 sobre 25 menos, e agora aplico aqui o quadrado da divisão, é a divisão dos quadrados, então fico com menos 3 ao quadrado que dá 9 e 5 ao quadrado, o tal 25. Bem, isto será equivalente a eu ter que o cosseno ao quadrado de x é igual, agora como é que subtraímos frações? Subtraímos o numerador e o denominador é o comum. Né? 25 menos 9 dá 16 sobre 25. E agora eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero o cosseno. Né? Então o cosseno de x será igual, atenção aqui, a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Atenção que aqui tem que pôr mesmo mais ou menos. Mas agora não vamos ficar com duas soluções, como é óbvio. Mas vamos ficar com qual? Com a solução positiva ou com a solução negativa? É aqui que entra esta indicação deste intervalo. Está aqui escrito né, no enunciado que o x pertence a este intervalo que vai de π sobre 2 a 3π sobre 2, ou seja, de π sobre 2, que é aqui nos 90 graus, até 3π sobre 2. Ou seja, o x está exatamente aqui no segundo e terceiro quadrante, neste intervalo que varia de π sobre 2 a 3π sobre 2. Bem, nós temos que fazer aqui uma escolha relativamente ao cosseno. Não é? O valor do cosseno no segundo quadrante e no terceiro quadrante, o valor do cosseno que é medido aqui nesta linha, que é o semi-eixo negativo ao x, o cosseno aqui é sempre negativo, quer no segundo, quer no terceiro quadrante. Então, nesta variação de π sobre 2
a 3π sobre 2 o cosseno é negativo. Se o cosseno é negativo, então não nos interessa esta solução positiva. Isto será então equivalente a eu ter que o cosseno de x é exatamente igual a menos, não é? A solução negativa, porque estamos no segundo e terceiro quadrante, a menos a raiz de 16/25. Simplificando então a raiz, né? A raiz do quociente é o quociente das raízes. O que é que eu quero dizer com isto? Né? A raiz passa para numerador e para denominador. Ficamos então com o cosseno de x igual a menos raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. Então o cosseno de x é exatamente igual a menos 4 quintos. Bem, então vamos voltar aqui, né? Tínhamos que a tangente de x é seno sobre o cosseno, então vamos ter que a tangente de x é igual ao valor do seno, que é menos 3 quintos, a dividir então pelo valor do cosseno, que é menos 4 quintos. Ora, a nível de sinal, isto vai dar positivo. Este 5 simplifica com este e isto dá exatamente 3 quartos. Ok? Positivo, ok, que menos com menos dá mais. Para quem não percebeu esta operação, né, eu aplico aqui a chamada técnica do pneu, por exemplo, né, onde faço aqui a multiplicação dos extremos. Aqui em numerador ficaria 3 vezes 5, né? Ou melhor, menos 3 vezes 5, e em baixo ficaria menos 4 vezes 5. Vezes 5 a dividir por 5, não é? Simplificaria isto, e menos com menos dá mais. Daí eu dizer logo que isto dá 3 quartos positivos. Bem, apagando então isto. Então que a tangente é exatamente igual a 3 quartos. Então estou em condições de voltar aqui à expressão numérica. Tenho o valor do seno, tenho o valor que encontramos da tangente. Né? Então posso dizer que isto é igual a menos o seno. Então a menos 3 quintos. Menos, então, o valor da tangente, que é exatamente 3 quartos. Vou ter, então, que, para fazer esta subtração, que reduzir ao mesmo denominador, multiplicando isto por 5 e isto por 4. Este menos com o menos dá mais, né? Então 4 vezes 3 tem então que a expressão A será igual a 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 5 dá 20, menos, e agora 5 vezes 3 dá 15, e 5 vezes 4 é 20. Este menos com menos dá mais. Cá está. E depois estou aqui a fazer a redução ao mesmo denominador. Então isto será equivalente a ter que a expressão A 12 menos 15, isto dá menos 3, 24 avos.